Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa com Propósito. Eu sou Josimara Ramos e é um prazer apresentar este projeto lindo que nasceu no coração de Deus para propagar o seu evangelho e ganhar ainda mais vidas para o seu reino. E este episódio ele está muito especial e se eu fosse você, eu não perderia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e vai lá, dá o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E também nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Hoje o nosso convidado, ele é muito especial, né? E eu tenho a honra de apresentar para vocês o pastor, teólogo, administrador, capelão e missionário. E além de tudo, meu cunhado também está aqui conosco. E eu quero que vocês recebam, né? Pastor Cláudio Omar Mesquita, mais conhecido como Pastor Cláudio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, participar desse podcast e poder falar sobre o propósito de Deus na minha vida e poder também ajudar você naquilo que você precisar da parte de Deus. Amém. Para começar, nós queremos saber quem é o Cláudio Omar Ribeiro Mesquita. O Cláudio Omar Ribeiro Mesquita é um servo de Deus, desde quando eu aceitei Jesus, desde quando eu me batizei, em 91, e que eu fiz o meu propósito com o Senhor para ser um servo dele. Desde lá até hoje eu procuro intensamente servir ao Senhor, né? Eu sou casado, graças a Deus, pai de família, tenho um filho e estou para fazer somente o que o Senhor Jesus pedir. Amém. Vamos começar aqui pelo seu ministério, né? Que o senhor é missionário na Venezuela. Nós queremos saber como que começou esse chamado aí para a Venezuela. Quando começou? Conte pra gente. O meu chamado para Venezuela, na verdade, o meu chamado começou quando eu tinha 12 anos. Eu estava numa igreja e de repente um pastor missionário foi nessa igreja que eu congregava e perguntou quem queria ser missionário. E eu fui à frente e disse que eu queria ser missionário, chorando, emotivo, tomado pelo Espírito Santo. E depois de 18 anos, o Senhor me chamou para a missão e eu não sabia definitivamente para onde ir, mas o Senhor disse que Deus tinha um chamado para mim. E aí veio a proposta de ir para a Venezuela. E justamente no período onde a crise estava instaurada, 2015 para 2016, foi nesse período que surgiu esse chamado à Venezuela. E lá nós estamos todos esses anos, já vai para 10 anos, minha esposa e eu, graças a Deus, e graças ao Senhor, lutando, enfrentando as adversidades, e lá estamos. Amém. E qual foi o motivo maior? O que tirou para seguir com esse ministério? Só tem chamado quem aceita o chamado. De nada adianta a gente ir para a igreja ou cultos avivalísticos e quando um pastor ou um missionário falar para você ou perguntar quem quer ser missionário, você levantar a sua mão e você não seguir o chamado, esse é apenas emoção. Então, quando eu disse para mim que eu tenho um chamado, eu criei em Deus e eu decidi dizer assim, não, eu tenho um chamado, eu preciso realizar o chamado. Então eu sempre tenho isso comigo, só tem chamado quem aceita o chamado. Quem não aceitar o chamado é a pessoa que está vivendo por emoção, né? Eu estou falando chamado missionário. Existem vários chamados para outras áreas e outras maneiras, mas para o chamado missionário de se retirar do seu país, da sua cidade, é um chamado de verdade onde vai custar muito a sua vida, o seu tempo, vai lhe tomar muito a questão da sua família, né? Abandonar no sentido de deixar a sua família, o filho necessário, os seus parentes. Então, para mim, o meu chamado começou mesmo quando eu fiz a prova com Deus. Em 2014 eu tinha um problema na coluna, eu não conseguia nem andar direito. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, se tu tens um chamado para eu ser missionário, o Senhor me cura dessa coluna. Me cura da coluna. E quando foi em 2015, quando veio o chamado, 2015 para 2016, eu não sentia nada. E daqui de Manaus até o meu campo missionário, o primeiro campo missionário que eu
que eu fiquei, eram 5, 6 dias de viagem de carro. E eu fui e voltei todos esses anos, nunca mais senti nenhum um travamento na coluna. Certo, então já vamos seguir aí nesse ritmo, nesse assunto aí que o senhor entrou. Qual foi, assim, o momento mais desafiador e como ele foi superado? Dois momentos desafiadores para mim, para ir para a missão, foi ter que deixar o meu filho aqui, que era criança naquele tempo, e logo em seguida foi, no ano que eu estava indo para a missão, foi o falecimento do meu cunhado, que foi muito complicado para nós, para minha esposa, para mim, porque era um irmão, né? Então veio muita dúvida na nossa parte de seguir para a Venezuela e deixar o meu filho criança aqui estudando. E esse foi um momento muito desafiador para sair daqui para lá. Lá no campo missionário tiveram outros problemas sérios e graves, né? Mas o momento desafiador foi no momento de sair, né? Você só precisa, para você cumprir o chamado, penso eu, você só precisa se dispor e ir. Depois de ir, deixa Deus tomar de conta, que vai dar certo. Amém. E como o serviço missionário ele influencia na sua vida pessoal? Hoje o serviço missionário me influencia muito porque eu creio no meu chamado. Você só pode ser influenciado naquilo que você acredita. Se você não acredita naquilo que está sendo exposto, ou te colocado, ou te oferecido, ou te vendido, você não é influenciado por nada. Na verdade, eu me influenciei primeiro pela palavra de Jesus. Já o chamado à missão, eu tenho isso como uma consequência de ser influenciado pela palavra, em seguir a palavra. E isso, graças a Deus, o Senhor tem confirmado todos esses anos, como pastor missionário. E eu creio em Deus que tenho ajudado pessoas a cada vez mais crer e confiar e acreditar no seu chamado. Então, o que me influencia muito chama-se Jesus Cristo, o Espírito Santo e a palavra. E é isso que me dá força sempre para seguir avançando todos os dias. Amém. E qual foi, assim, a lição mais valiosa que o senhor tirou durante todos esses anos aí como missionário? Não se apegue em nada. Eu passei 13 anos trabalhando aqui em Manaus como chefe, líder em empresa, tinha um excelente salário, né? Nos salários de hoje, o salário atual de hoje, se você multiplicar, eu ganhava 3 salários mínimos até 2014, 2015, eu já ganhava esse valor. Então, eu me desapeguei disso e decidi ir para a missão. Quando eu cheguei na missão, passando alguns anos, eu vi que todo o recurso que eu tinha se esgotou. E aí eu aprendi verdadeiramente a viver pela fé. Pela fé, sem mendigar, somente crer, somente orar de joelhos pela madrugada, dizendo: Senhor, abre as portas, porque eu sei que é do alto que vem o auxílio, o socorro. Durante todos esses anos, é o que eu tenho feito até hoje. Pela madrugada, aí eu ainda me coloco de joelhos dobrados ao Senhor, 1 da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã, depende. E tenho orado pelas pessoas, por muitas pessoas que contribuem de todas as maneiras, seja com ofertas, seja com roupas, sejam com remédios, com doações. Todas essas pessoas que têm nos abençoado, eu tenho orado muito por elas e graças a Deus eu creio que isso é confirmação do chamado. Porque eu sei que Deus nunca vai me deixar ou vai me deixar órfão, né, no campo missionário. Certo. E quais são, assim, os maiores equívocos das pessoas com relação a ser missionário? O que as pessoas acham que é e não é, na verdade? As pessoas hoje, você entra em muitas igrejas, você já vê a pessoa quando começa a pregar. Na verdade, todos somos missionários, para dizer a verdade. Todos somos missionários de diferentes momentos, de diferentes situações. Existe missionário que vai, existe missionário que fica. Mas, para mim, um dos equívocos é você chamar alguém de missionário que não tem características nem personalidades de ser missionário. Entende? Eu não estou falando só porque a pessoa prega. Às vezes a pessoa prega bem ou tem uma boa influência, mas ela não tem um testemunho
para ser missionário ou para estar dando testemunho como missionário. Hoje, em muitas igrejas, qualquer pessoa, você olha o missionário A, o missionário B, e as pessoas que conhecem a vida dessa pessoa, elas dizem assim, aquela pessoa é um missionário? Como pode ser? Né? Para muitas pessoas, ser missionário é estar no campo. Isso é um fundamento muito forte e é o que mais se vê, estar no campo missionário. Mas também quem está na congregação, sendo líder de qualquer mandato, de qualquer liderança que foi posta pelo seu pastor, também é um missionário. Só que acontece o seguinte, é mesmo que você ser, de repente, um coordenador de uma vila, um coordenador de um município, um coordenador de um estado, um coordenador de uma comarca, um coordenador, um presidente de um país. A missão lá vai galgando espaços e pulando. Vai ter aquele que vai coordenar um país, que vai para fora. Mas vai ter aquele que vai ficar lá na vila, ou então um líder de rua para poder... É a missão dele. Então não existe o missionário maior para mim, ou o missionário menor. Existe aquele que faz de verdade, que cumpre com o que ele tem de fazer. Amém. E vimos aqui que o senhor tem um vasto currículo aqui, né? Mas aí nós vamos comentar somente duas profissões, que é, no caso, teólogo e administrador. E nós queremos saber como foi escolher cursar teologia ou cursar administração. Por que essas profissões? A vida secular como administrador, eu desde criança gostei muito de administrar as coisas. E Deus me deu esse privilégio de entender e raciocinar rápido para poder eu conseguir, mesmo não sendo profissional daquela área, mas conseguir desenvolver aquilo que eu necessito. Então, como administrador, hoje, na missão, por exemplo, eu não sou um pedreiro, mas eu sei como funciona toda uma estrutura de uma casa, seria como um engenheiro, como sentar um tijolo, como fazer uma massa, tem onde nós precisamos, como coordenar um grupo de pessoas. E como eu falei, quando eu trabalhava aqui em Manaus, eu tinha 120 pessoas sob a minha coordenação em linhas de produção. Era 4, 5 linhas de produção. E eu precisava coordenar as pessoas, os reservas de linha e as peças que entraram, cada peça. Isso para mim, quando eu estudei em 2009, ficava, assim, vamos dizer, um pouco pesado. Porque em 2009 eu fazia aula para direção e estudava ao mesmo tempo. E ser administrador, para a glória de Deus, me ajudou muito, tanto na vida pessoal como na vida pastoral. E ser teólogo, a Bíblia diz, né, e está escrito, muitas pessoas erram porque lhes falta conhecimento. E o conhecimento ela não está posta somente em você saber que existe, está posta em você conhecer o pano de fundo daquilo, né, para você não se equivocar em textos bíblicos. E como teólogo, eu sempre fui muito crítico com isso, então textos que eu lia, eu procurava me aprofundar, por que isso? Né? Coisas básicas que a gente vê na Bíblia, né? Um dia eu estava, alguns campos que eu já fui pastor e coordenador de campo, eu falava para os meus dirigentes, você vai pregar hoje em Mateus capítulo 1. E eles diziam assim para mim, pastor, mas como Mateus capítulo 1 só é a genealogia de Jesus? Eu disse para ele, então lá nesse capítulo tem uma excelente pregação sobre família, eu dizia para ele. Né? Ele dizia, eu não sei como eu vou pregar sobre Mateus capítulo 1. E então, eu dizia, então leia todas as gerações. E foi nesse sentido, como teólogo, eu procurei conhecer mais de Deus, não somente em espírito, mas também explanando a palavra. E para o senhor, qual é a vantagem de um pastor, missionário, ter uma formação? No que isso influencia? Olha, aqui no Brasil está muito fácil pregar o evangelho. Na Venezuela, países comunistas, é difícil. Então, na Venezuela, eu tenho minha carteirinha de pastor e de teólogo. Eu tenho meu diploma que eu levo como teólogo, para onde eu vou. Eles entram nas igrejas e perguntam, hoje na Venezuela só pode dirigir culto ou pregar se você for um pastor ou se teu concílio, né, te autorizar pelo Ministério de Cultura da Venezuela. Então não é qualquer um que vai estar na frente de um púlpito para ministrar se você não tem nenhum ensinamento. É aquela coisa, como eu vou colocar um professor como professor se ele nunca estudou?
para dar aula de matemática, para dar aula de língua portuguesa. É preciso conhecer para ensinar. E aí eu me aprofundo muito nisso, na parte que vem de discípulos. Discípulos, alunos, todos os discípulos de Jesus foram alunos. Então a formação hoje como pastor em países comunistas, falando da Venezuela, onde nós estamos nesse período, ela é muito importante, é extremamente importante. Né? E um parêntese dentro desse assunto, como capelão, né? Hoje nós temos trabalhos nos cárceres na Venezuela, nos hospitais, e você só pode entrar nos cárceres lá se for capelão. Não pode passar ninguém lá, né, para visitar. Assim também como no Brasil, em alguns locais, mas é mais fácil. Lá não. Lá como capelão, você apresenta lá chama em espanhol de tarjeta, a sua carteira, a sua carteirinha, você entra e passa, e você tem liberdade. Você diz assim, eu vou daqui para a Venezuela de carro, e pelas estradas, que são as alcabalas, são as guardas policiais, e ele pergunta, vai para onde, quer fazer? Eu falo, eu vou para o meu campo missionário. Tu és o quê? Eu digo, eu sou pastor. Eles falam assim, você tem aí uma identificação de pastor? Eu tenho que tirar minha carteirinha de pastor da Venezuela e mostrar para eles que eu sou pastor de verdade. Porque só da boca para fora, eles não creem, eles não acreditam. Certo. E o que o senhor diria para o Claudiomar Mesquita de 10 anos atrás? Hoje eu diria que, por causa de mais de 10 anos atrás, que vale a pena, sabe? Nenhum investimento no reino dos céus será em vão. Ainda que você não colhe aqui na terra, a tua geração colherá. Ainda que você não colhe aqui na terra, as pedrinhas na coroa serão montadas por Deus e pelo Espírito Santo. Porque do que adianta a gente chegar no céu só com a salvação? Porque já é garantida para quem aceita e crê em Jesus. É melhor chegar no céu com a salvação e com um galardão que é dado a todos. Com as pedrinhas na coroa que é dado a todos. Então, para ser salvo, exige renúncia. Mas para ser missionário, exige um pouquinho mais. Porque só é missionário de verdade quem é salvo. Não tem como ser ao contrário, não tem como ser missionário sem ser salvo, porque você não vai pregar a missão sobre Jesus. Então, quem é salvo necessita ser missionário, é preciso ser missionário. Então, eu digo que hoje o Claudiomar, agora, de 10 anos atrás, quando começou, valeu a pena e vale a pena. E como diz Paulo, eu não tenho minha vida por preciosa, né? E eu louvo a Deus por estar onde estou e fazer o que eu faço. E graças a Deus, você ganha respeito, e eu falo respeito, não precisa de respeito, não precisa que as pessoas me respeitem, porque é pastor, porque é missionário. Eu preciso que elas me respeitem por aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Reconhecer o que Deus tem feito na minha vida, e graças a Deus, as pessoas que me conhecem sabem da minha trajetória até hoje, do que passei eu e do que posso passar, né? Só Deus sabe. Mas eu procurei vencer. Desistir para o missionário não é uma opção. Na verdade, a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que seguem adiante. E para mim, como Claudiomar, hoje em diante, olho para trás, muitos cabelos brancos, já tenho mais de 40 anos, e hoje eu olho para trás com aquele Claudiomar de 30 anos, quando assumi uma missão, hoje fazendo quase 44 anos, quando assumi a missão, eu aprendi a valorizar, sabe, o detalhe, o pão, a valorizar o arroz queimado, a valorizar coisas simples da vida. E a valorizar também aquela pessoa que entra na igreja que as pessoas não dão satisfação para ela. A valorizar essa alma, esquecendo tudo que não é, toda a riqueza, mas focando na pessoa em particular. Né? Seja limpo, esteja suja, não esteja com bom cheiro, mas é aquela pessoa, né, que Deus precisa. Hoje, para mim, eu vou dizer, vale a pena ser missionário. E o que esperar do Claudiomar daqui a 10 anos? Bom, eu espero que se Jesus não estiver vindo buscar a igreja, eu espero continuar ou na missão, mas a única coisa que eu tenho certeza é não vou deixar de servir a Cristo. Né? Seja como missionário, ou seja como um membro sentado em uma cadeira na igreja, num banco, para mim não vai fazer muita diferença. O que eu só quero é servir a Cristo. Se eu tiver como pastor,
em alguma congregação, em algum local, para mim será honra. Mas se não, eu vou obedecer sentado em uma cadeira, ouvindo, quem sabe, o jovem que está nos assistindo agora, ouvindo você que é junior agora. Na verdade, para nós que vamos passando o tempo, para nós é muito bom ver daqui a 10 anos, quem sabe você que está aí pregando e nós que somos mais velhos, sentados hoje só contemplando e ouvindo e vendo que a geração que nós vimos há 10 anos atrás, hoje é essa geração que está pregando hoje. Então, é isso que eu penso. Amém. E agora nós vamos entrar numa parte do ministério maior, que é a nossa família. E qual é a sua relação aí, a relação da sua família com o seu ministério? Bem, a minha família com o meu ministério, graças a Deus é bom. Da minha parte, minha mãe, meus irmãos, a gente não pode, infelizmente, dizer que todos são salvos, porque, oxalá, se nós pudéssemos falar isso. Não posso dizer que todos são 100% fiéis a Deus, porque cada um responde por si. Mas eu louvo a Deus porque Deus me respaldou com respeito ante a eles. Né? Eu não cheguei lá e impus na cabeça deles, me respeitem, eu não fui obrigado. Mas Deus tem colocado, até mesmo na minha própria mãe, um respeito para comigo, como filho, como pastor. Então, onde na minha família, por parte eu mesmo, de mim, todas as pessoas da minha família, sejam tios, primos, mãe, seja uma pessoa muito mais velha que eu, eles têm um respeito por mim. Na minha outra família, que eu posso dizer assim, também da parte de minha esposa também, eu louvo a Deus porque todos da minha família, meus cunhados, cunhada, minha sogra, meu sogro, os demais, têm um respeito por mim. E volto a dizer, não foi por forçá-los, é o que eu volto a dizer como missionário, foi por testemunho, porque o testemunho, ele abre portas no céu e revela quem você é aqui na terra, entende? Então, se você não tem bom testemunho aqui na terra, as portas dos céus se abrirão, mas não da maneira que você quer, né? Então, a minha relação com a minha família em si, graças a Deus, é uma relação com missão muito boa, excelente, como sempre eu digo. Bom, agora nós temos, né, um vídeo de uma pessoa também que é muito importante na sua vida e que com certeza ela faz parte aí do seu ministério, ela tem parte nisso aí, tudo que você falou da sua vida, tanto pessoal, familiar, ministerial, profissional, e essa pessoa ela deixou um recadinho, nós vamos ver agora. Oi, amor. Passando aqui para dizer o quanto você é importante na minha vida. Eu sempre falo que você é a resposta das minhas orações, que você chegou na minha vida no momento que eu mais precisava, né? E que o Senhor me presenteou com a sua pessoa, né? Um homem íntegro, que ama a Deus acima de qualquer coisa, um homem responsável, carinhoso, cuidadoso, é um homem que o Senhor realmente deu para cuidar de mim e constituir a nossa família, né? Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Já passamos muitas coisas juntos, né? Ministerial, no nosso casamento, na nossa família, né? E o Senhor, ele te colocou como um alicerce, né? Você é o sacerdote da nossa casa, é meu pastor, é meu esposo, é meu amigo, e eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Eu quero que você saiba que eu te amo muito, que você é uma referência não só para mim, mas para todos aqueles que te admiram, né? Que o Senhor ele possa continuar te abençoando e te prosperando em todas as áreas. Saiba que eu te amo muito e que você pode contar sempre comigo, com as minhas orações, com o meu apoio, com o meu amor. Te amo. Então quero que você comente agora esse vídeo. Deus. Minha esposa, ela é, como todos dizem, 50% do ministério, né? Graças a Deus, se não fosse a Josielma, na minha vida, não sei se eu teria ido para a Venezuela. Quando veio o chamado para a missão, foi muito claro Davi mandando, pastor Jonatas, pastor Aldenor, pastor Borges, nosso coordenador geral. Só vai para a missão se a sua esposa disser sim. E como eu falei, naquele momento que nós estávamos passando por situações do meu cunhado, né? Foi muita coisa para a gente. Foi muito
duro para nós, para ela como irmã. E quando o pastor Borges perguntou para mim, pastor Cláudio, vocês vão para a Venezuela, sim ou não? Então eu perguntei para ela assim, eu falei, pastor, deixa nós orar, uns 3 dias a gente vai orar. Aí eu fui orar, colocar aos pés do Senhor a situação toda. Depois eu perguntei para ela, meu bem, nós vamos para a Venezuela. E eu pensava que nós não íamos, porque estava passando por essa situação, e minha esposa, ela ainda tem, mas tinha muito mais medo de animais, porque a situação da Venezuela naquele ano estava muito crítica, muito crítica. E aí eu disse assim, lá na Venezuela tá uma coisa horrível. Lá tem bichos, tem barata, tem rato, essas coisas, as coisas não estão muito boas. Então ela me surpreendeu, ele disse assim, usando o livro lá de Ruth, né? E disse, aonde tu fores, eu irei, aonde tu colocar a planta do teu pé, eu colocarei. O teu Deus é o meu Deus. Naquele momento nós tomamos posse juntos, né? E ligamos ao pastor e confirmamos, pastor, nós vamos para a Venezuela. Né? Nós éramos dirigentes, pastor dirigente, justamente aqui dessa congregação do Zumbi 5, naquele ano. E nós deixamos essa congregação de número 5. E eu creio que foi o tempo de Deus nessa congregação. E fomos para a Venezuela. Então, se não fosse Deus, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo e minha esposa, eu creio que eu não estaria na Venezuela. Eu não sei nem onde eu estaria. Né? Como ela disse, sou, segundo ela, a resposta de orações, e eu creio nisso. E eu sei também que ela também é a resposta de minhas orações por tudo que passei anos atrás. E Deus trouxe ela justamente para completar. Né? E nós temos uma frase, eu digo, nós falamos sempre, que diz, e viveremos um para o outro, e ambos para a glória de Deus. Né? E viveremos um para o outro, e ambos para a glória de Deus. Então, para dizer para ela também que a amo muito, de verdade, né? De coração, 50% é de Jesus e os outros 50% é dela. E os 50% de Jesus é onde envolve família, amigos e tudo. Mas os 50% é dela, tá bom? Amém, pastor. Agora nós vamos entrar numa parte das perguntas dos seguidores. A gente deixou uma caixinha no Instagram e aí eles deixaram algumas perguntas e eu quero que o senhor responda agora. Nós vamos ver aqui no telão. Qual o maior desafio de ser missionário em outro país? Bom, justamente outro país, para quem nunca... Se é de língua da mesma língua, é fácil, né? Mas lá na Venezuela eles falam o castelhano. O castelhano ele é bem próximo do espanhol. Né? Então o castelhano ele tem dificuldades, não é tão difícil. Bom, pelo menos para mim, graças a Deus, depois que eu entrei na Venezuela, eu dizia, Senhor, sempre muda meu chip. Né? Muda meu chip aqui. Eu dizia, Senhor, cambia o meu chip, muda meu chip. Que eu preciso cantar, eu preciso pregar, eu preciso visitar em espanhol. Mas o maior desafio, eu creio que é você ter medo. Você não pode ter medo de falar. Mesmo que você fale errado o castelhano, o espanhol, fale. Você precisa falar. Ainda que você não consiga desenvolver ou desenrolar a palavra, mas fale, porque as pessoas vão começar a te compreender. Eu, quando cheguei na Venezuela, eu pensava, participando de vários encontros aqui no Brasil, eu pensava que eu arrebentava, assim, eu era o máximo cantando Tu Mirada, né? Eu cantava Os Sorros Revelam que eu... Então eu pensava que eu arrebentava. Depois que eu aprendi o espanhol, aí eu disse, puxa, eu não canto nada do Tu Mirada, né? Eu não canto nada, pronunciava errado, cantava errado. Então o maior desafio de ser missionário em outro país é o medo de falar, e também você que apegar é o desapego. Se desapegar de quem está aqui dos seus familiares. Você tem que ir consciente do seu chamado. E aí eu volto a dizer, só tem chamado quem aceita chamado. Se não aceitar, você vai para o país, você vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, que seja, você vai querer voltar. O desafio é esse, se desapegue, esqueça tudo e faça seu chamado. Certo, agora nós vamos para a próxima pergunta, que é o que diria
para o pastor Cláudio, aquele lá do início da missão na Venezuela? O que eu diria para ele, eu creio que eu diria para ele, como eu falei agora há pouco, valeu a pena. E eu poderia até dizer assim, por que demorou tanto? Por que demorou tanto? Por que tu não começaste mais atrás? Por que tu não começou lá muito tempo atrás? Eu com 13, 14 anos era líder de jovens. Eu já era líder de jovens, não era líder de adolescentes. Eu com 17 anos eu tinha 120 jovens que eu tomava de conta. Entende? Na igreja que eu congregava. Só que eu não tinha, assim, em mim, revelado a mim mesmo, vamos dizer, da parte de Deus, essa crença de ser um pastor. Eu, como vocês sabem, quem não sabe, eu sou músico, toco violão, toco bateria, desde os 12 anos, mas a minha intenção era, uma vez eu perguntei para o pastor, assim, um pastor que existia naquele tempo, eu tinha uns 13, 14 anos, eu pensei, pastor, eu posso ser pastor e posso tocar bateria? O pastor, o nome dele é Francisco, hoje ele está no Maranhão. Ele disse, Cláudio, você pode ser o que você quiser nas mãos do Senhor. E falou para mim, o que você quiser, o que Deus tem para ti já está decretado. Agora é só você aceitar o que você quiser para fazer a vontade de Deus. Então, volto a dizer, para mim, o que eu diria para o Cláudio é, por que começaste tarde? Por que não começou antes? Né? Mas depois eu entendi, Deus se revelou o meu ministério depois que eu conheci minha esposa, a Joselma, né? E aí eu entendo que não era só para mim, era para ela também. Então o chamado não era só para mim, tinha que ser, ou tem que ser nós dois. E aí para mim foi o que deu, foi a cereja do bolo no nosso ministério. Agora, nós vamos mostrar alguns momentos, algumas fotos. Nós queremos que o senhor comente, né? O que significa. Nós vamos começar aí com algumas primeiras fotos. Esse foi o primeiro campo que nós começamos. Nós fomos empossados aí. Ali está o pastor Borges, né? Aí do teu lado direito, você que está vendo, meio de branco. E bem quase no meio está eu, de preto, né? E bem do lado tem um jovem que infelizmente não está mais conosco, grande amigo. E aí está minha esposa e outras irmãs. Então nós fomos empossados embaixo dessa árvore. Nós não tínhamos aí casa pastoral, não tinha nada. Casa pastoral, igreja, não tinha nem membros. Fomos empossados lá. E começamos a fazer os cultos assim. Então, como não tinha cadeira, não tinha nada, nós saíamos visitando e nós dizíamos para as pessoas, tragam suas cadeiras. E na hora do culto, 6, 7 horas da noite, eles passavam com a cadeira na cabeça para a igreja, né? E aqui foi mais ou menos depois de 1 ano e meio nesse campo, foi feito o aniversário. E aí nós alugamos cadeiras, trouxeram cadeira e começamos essa montagem aí, dessa congregação, da primeira congregação, né? E nesse período nós usamos aí todo o nosso recurso que nós tínhamos saído do emprego, nosso trabalho aqui no Brasil, para poder comprar telha, esse material e fizemos esse primeiro aniversário. Nesse primeiro aniversário tinha 120 pessoas aí, nesse dia. E hoje essa congregação, aquela que nós começamos do nada, que você viu, aquele terreno que nós começamos era um aterro, né? Era um aterro. E as pessoas diziam, aqui nunca vai prosperar nada, aqui nunca vai ter nada. Se levantou alguém da comunidade e falou assim, não, aqui vai ser uma igreja. Aí teve uma briga, uma contenda entre os próprios venezuelanos, que falaram assim, naquela congregação lá, falaram assim, aqui tem que ser uma igreja. E aí foi quando nós chegamos pela resposta de orações dos irmãos, né? Aqui já é um outro campo. Naquele campo onde nós começamos foi o estado de Falcón, na cidade de Coro, lá perto da Colômbia. Passamos lá quase 7 anos naquele local e deixamos aquela igreja que você viu. Aqui nós já estamos em um outro estado chamado Carabobo, na cidade de Valência, município Libertador. Aqui é a nossa terceira igreja nesse estado já. E aqui, essa aqui é a nossa segunda igreja, que já estamos aí. Já estava, aquela primeira foto, não tinha nada, era só um rabo de jacu, como chama, né? Mas Deus nos abençoou com a ajuda dos irmãos, né? Nós começamos a construir. E aqui a segunda igreja, pintamos, reformamos, e aqui a segunda igreja nesse estado, né? Essa igreja aqui já tem 20
29 anos vai fazer. Mas ela não era assim, né? E aqui é aquilo que eu falei, do Rabinho de Jacu, aqui é aquela congregação, né? Fizemos ela completa toda, minha esposa está aí com alguns irmãos, fizemos um café com Deus para toda a comunidade que passava, porque as pessoas não têm o que comer lá. Então todos que passavam na rua, nós usamos dessa estratégia para quem passava na rua, o café das 7 da manhã até 11 da manhã, quem passava comia alguma coisa. E aqui já dentro daquela congregaçãozinha que você viu, que eu falei que era Rabo de Jacó. E aqui foi o aniversário dela de 6 anos, né? 6 anos. E aí nós já conseguimos embuçar, né? Cobrir aqui. E a cobertura dessa congregação foi feita, irmãos, com a ajuda dos irmãos do projeto que o pastor Borges, nosso coordenador geral, tem aqui, chamado Eu Mais Três, onde a pessoa na área lá do pastor, ou quem quiser colaborar, pode ajudar com R$ 15 mensal, e essa oferta é enviada para nós. Né? Não vou dizer para mim, mas para os missionários que lá estão. Entende? E aqui está a frente daquela congregação, né? Café com Deus, dentro da congregação. Precisamos melhorar, precisamos colocar a janela, precisamos ajeitar o piso, né? Mas aí, aqui, irmão, foi quando nós chegamos nesse estado. Se foi em 2022, que nós saímos lá de Coro, Falcão, e viemos para Valência. Essa aqui era a igreja Templo Central. Nós recebemos essa igreja assim. Igreja Templo Central. E aqui eram os irmãos que estavam lá, né? Aqui já é um outro campo, que nós somos pastor também. Aqui o estado de Jaracuí, né? Cidade de São Felipe. Esse estado aqui é o pior estado onde reina a macumbaria, onde reina a feitiçaria, onde às sextas-feiras o pessoal lá do inimigo estão batendo tambor, fazendo competência conosco por causa dos cultos. Então aqui foi uma barra muito forte, né, para fazer. Aqui você vê as crianças, você que está vendo para o lado direito, tem um terreiro lá meio feio, o terreiro de macumba. Então eles lutavam com a gente, faziam despacho, colocavam as coisas em frente da igreja. Era uma situação, né, perante isso. Aqui ainda lá, né, em Jaracuí, aí começamos a visitar, começamos a trazer os irmãos, e a igreja nós não estamos mais coordenando esse estado. Só para te lembrar, nós trabalhamos como coordenadores de estado e supervisores, minha esposa e eu. Então nós tomamos conta de 2 estados agora. 3 estados, né? O estado que nós estamos, Carabobo, coordenamos o estado de Aragua e coordenamos mais um estado chamado Guárico. Então, nesses estados, irmãos, que nós somos supervisores, nós temos que fazer viagem junto com os pastores coordenadores desse estado, para ensinar, para dizer o que tem que fazer. Então, nosso trabalho não se limita somente em ficar em um estado e uma congregação. São 5, 6 horas de viagem de um estado para outro de carro, e minha esposa e eu temos que fazer esse trabalho, né? Recebemos o material em português, até aqui de Manaus mesmo, né, quando viemos aqui em Manaus, e com a ajuda do nosso pastor coordenador geral do país, nós traduzimos todo para o espanhol e entregamos para os irmãos tudo em espanhol. Amém. E agora eu quero abrir oportunidade para o senhor deixar aí uma mensagem para aquelas pessoas que ainda não conhecem e querem conhecer ainda mais o seu trabalho missionário na Venezuela, com sua esposa, sua família. Se tiver alguma rede social que só possa deixar para que as pessoas acompanhem o trabalho de vocês, essa é a oportunidade. Mesmo antes de eu passar essa coordenada dessa situação, quero dizer para você que hoje a Venezuela ela continua num momento muito crítico. Você que talvez não acompanha e não sabe notícias da Venezuela, você não sabe o que está acontecendo. Você viu aí pela TV algumas reportagens, umas ou outras. Mas hoje a Venezuela é um país praticamente dolarizado. Tudo é o dólar. O Bolívar, aquela bolsa de dinheiro que você andava antes, quem já foi, isso não existe mais. Hoje você compra um pacote de leite, do leite do bom, que é um composto lácteo, por 30, 40 reais. Entende? Hoje você compra um frango lá por 8, 10 dólares, é mais ou menos 50 e pouco reais, entende? Então, é necessário que os irmãos entendam isso e que orem pela Venezuela, sigam orando pelos missionários na Venezuela, tá bom? Nos estados que nós estamos, irmãos, é um trabalho muito difícil,
porque precisamos trazer bem-estar para os irmãos. Nós deixamos muitas vezes de construir para abençoar os irmãos com roupas, com alimento. Daqui, quando vamos, levamos alimentos, né? Lá tem, não é tanto, mas já tem, graças a Deus não falta, só que é um pouco mais caro. E quando chega na Venezuela, a minha esposa divide em bolsas pequenas para distribuir para os irmãos um pouquinho de café, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de algo para eles terem o que comer, né? E é assim que funciona. É assim que funciona. E nós, graças a Deus, somos abençoados. Eu vou dizer para você, irmãos, que todos esses anos que estamos lá, nós nunca, vou dizer, passamos fome de passar 2, 3 dias sem comer. Já comemos, mas comemos pouco. Comemos pouco, mas comemos, né? E graças a Deus, Deus tem sido fiel. E eu quero agradecer a todas as pessoas que oram por nós, que nos ajudam, que atendem o nosso chamado. Vocês sabem que nós não somos um exposeu de estar aí saindo, falando, divulgando. Você que nos conhece, você pode entrar em contato conosco. Nós temos a página de nossa igreja, de nosso estado, chamada iadmivem.carabobo, né? E você vai encontrar fotos, vídeos do que é feito lá. Tem também Falcon, Falcon.venezuela. Lá você pode ver isso, irmãos, também dos outros estados. Lá você acompanha tudo isso. Agora, se você quiser ir pelo meu Facebook, né, que é mais fácil para todos, tem um Instagram mais pelo Facebook, vou dizer assim, você pode ir lá, Cláudio Omar Mesquita. E lá você vai entrar no meu Facebook direto, e lá tem algumas postagens que a gente tem feito. E eu peço para você que está nos vendo, se você tiver desejo, e se você sentir agora da parte de Deus esse incômodo em nos ajudar, em abençoar a missão, entre em contato conosco, entre em contato com os irmãos aqui, e com certeza, irmãos, eles farão chegar até nós a bênção que você tem para nos ajudar. Nós fomos para a Venezuela agora, pediram para nós sair da Venezuela, porque não foi permitida a nossa permanência lá. Tudo por causa dessa situação que está acontecendo entre Estados Unidos e Venezuela. As pessoas ficaram com medo de nós entrarmos na Venezuela por nós podermos ser espiões para buscar matar o Maduro. Então eles não permitiram a nossa entrada na Venezuela. É por esse motivo que nós estamos aqui no Brasil ainda, né? Mas nosso desejo, assim que tiver oportunidade, que nós pudermos entrar com segurança, nós vamos entrar, tá bom? Abraços a todos, um beijão na minha esposa, né, pastora Josiel, um abração no meu filho Gabriel e assim a todos os irmãos lá da Venezuela, caso vocês assistam, e eu vou deixar aqui para eles aqui uma palavra em castelhano, para que eles saibam que nós estamos aqui, né? Porque nessa velocidade eles não entendem o português, nessa velocidade não. Então, deixa eu dizer para os irmãos assim, meus irmãos, la paz del Senhor, com muito gosto, estamos por acá dizendo todas essas palavras para dizer que vocês são muito importantes a nós. Cada igreja, cada pastor, cada hermano, cada dirigente, cada diácono, todos que fazem parte desse liderazgo. Deus los bendiga muito. Por acá estamos nós lutando e buscando cada dia mais melhorar as coisas para o reino de Deus. Deus los bendiga muito, cada um de vocês. Abraço, saludo. Obrigado. Essa é a palavra. Amém. Deixou aí os seus agradecimentos, a sua mensagem de carinho para o seu povo lá na Venezuela. Mas agora eu quero deixar aqui o espaço aberto, né, para o senhor deixar suas declarações finais, deixar aí um recadinho, né, para os irmãos que estão nos acompanhando nesse episódio. Irmãos, aqui em Manaus, sou filho da Assembleia. A primeira igreja que eu fui pastor dirigente foi aqui na Congregação 5. Eu tenho um carinho muito grande pelos 5, por muitos irmãos, dos que estão aqui ao redor e por muitos que estão por aqui. Tenho um carinho grande. Eu fico feliz hoje em ver o Arlen, a Gisele como dirigente, pastor dessa congregação, porque estavam conosco naquele tempo, né? E tem um carinho grande aqui também, né? Pelas pessoas dessa congregação, todos, né? Vocês são importantes para nós, né? Pessoal das outras congregações, do Zumbi 1, Zumbi 19 e os demais, né? Eu não vou falar nome para deixar de ser injusto ou ser injusto com muitas pessoas, mas obrigado
por vocês existirem da parte de Deus e fazer parte da meu vínculo de amizade. Agradecendo a minha família, da minha mãe, meus irmãos, meu filho. Agradecendo a parte aí da minha sogra, meu sogro, meus cunhados e cunhadas, que também têm sempre estado conosco, nos ajudando. Agradecer aos amigos que de todo o tempo têm falado conosco, né? E como eu tenho dito, não esqueçam de nós, né? A vida de missionário, quando você vai para a missão, é uma festa, porque você foi para a missão. Quando você está na missão, as pessoas parecem que esquecem de você, ninguém te manda mensagem, ninguém te liga. E lembrem dos missionários, porque um dia poderá ser você o missionário. Talvez você não tenha certeza do seu chamado, mas você já está aí, quem sabe, cambaleando para isso. Então, obrigado a todos. Obrigado mais uma vez de coração. Amém, pastor. Para finalizarmos, eu quero deixar aqui nossos agradecimentos pela sua presença. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Levem um abraço, né, dessa congregação 5 para a Missão Venezuela, para a sua família também. E que o Senhor ele venha abençoar ainda mais a missão lá na Venezuela, a sua vida, seu ministério, a sua família, né, a sua vida pessoal, o seu trabalho, tudo que o Senhor pôr às suas mãos. Amém? Que venham ser prósperos. Que o Senhor lhe abençoe mais e mais. Muito obrigada mesmo. Amém. E você que nos acompanhou nesse episódio, eu quero deixar o nosso enorme agradecimento. Muito obrigada mesmo, de verdade. E eu quero deixar aqui que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.